é, ideológico que diz o seguinte: este imposto é só para pegar aqueles que moram na cobertura, como se fossem assim, os mais ricos. Só que a gente está falando, Canhato, que mais de 4,5 milhões de brasileiros investiram em títulos como LCI e LCA justamente para fugir do baixo rendimento da poupança, justamente para ter um rendimento melhorzinho para aquele pouco dinheirinho que sobre. E agora o que o governo vai fazer? Vai taxar. Segundo, o governo vai taxar o poupador. Veja só, a coisa mais valiosa numa sociedade é o poupador, principalmente o poupador de longo prazo. Mas o que o governo está fazendo? Vai ser agora, vai taxar em 17,5% por meio do imposto de renda quem tem títulos de longo prazo. É um absurdo isso que o governo está fazendo. O governo está poupando o poupador, está poupando, está castigando o poupador, está castigando a classe média com essa taxação da LCI e da LCA. Pior, ele está tratando mal essas 4,5 milhões de pessoas, que é parte dessa classe média, que o PT não gosta da classe média. Como bem lembra sempre a grande intelectual do PT, Maria Helena Chauí, que sempre disse nas suas palestras que ela detesta a classe média. Parece que essa é a política pública do governo: taxar a classe média, prejudicar o poupador, para que eles financiem o rombo do governo. O governo é, mais uma vez, esse ser irresponsável, incapaz de cortar gasto e só pensa numa coisa: aumentar imposto e meter a mão no nosso bolso. Está na hora da sociedade dar um basta a isso. Davi, só tem uma questão, rapidamente queria que você comentasse, porque alguns analistas fazem a seguinte reflexão: que o poupador, ou aquele que investe nesse tipo de modalidade, nesse tipo de produto, ele vai buscar uma outra alternativa. Há muitas possibilidades, né? E muitas vezes há aquela estratégia de você buscar justamente um tipo de produto em que há uma cobrança pequena ou que não há cobrança. O governo não corre o risco de observar uma fuga desse tipo de investidor e aí aquela projeção de arrecadação acabar caindo por terra? É o problema, Canhato, que esses investimentos mais seguros, que é o LCI, a LCA, a renda fixa, vai ser taxado. Então, aí você vai ter que correr para investimentos de mais risco. Aliás, até a criptomoeda eles querem taxar. Então, assim, hoje em dia, tudo que tinha certa isenção de investimento acabou perdendo nesse pacote do Haddad. É assim, é o raspar taxa, tomar mais dinheiro do setor que ainda estava exposto à isenção tributária e começar a taxar. Então, assim, não vai ter para onde correr. Qualquer aplicação que você fizer hoje, você vai aplicar em ação. Tem ganho de capital, vai pagar imposto. Já paga imposto e vai. Então, o LCI e a LCA eram dois títulos que não pagavam imposto, estavam isentos de imposto. E, principalmente, os VGBL, ou seja, os investimentos de longo prazo, poupança de longo prazo. Agora você vai taxar tudo. Vai correr para onde? Qualquer lugar que você correr hoje para investir, Canhato, vai ter taxação. É o governo que mais taxou na história da República. É recorde sobre recorde de taxação. E o governo parece que não aprende, Canhato. Porque se você tem recorde de aumento de imposto, de arrecadação, e o rombo continua, é óbvio que o grande problema é estancar o rombo, é reduzir o gasto público, é diminuir a despesa pública. Não é uma questão da receita. Mas esse diagnóstico o governo não consegue fazer até hoje. Só pensa em aumentar a arrecadação e não fez nada para reduzir a despesa pública. Pois é, governo acabando com esses ativos isentos. E aí tem a mensagem da Magda aqui, usando de ironia, palminhas, e ela escreveu: parabéns aos envolvidos. Mota, não tem jeito, né? Sempre há uma cobrança, a identificação de algum tipo de setor que não paga imposto, e aí, a depender da estratégia do governo, não sobra para ninguém, né? Todo e qualquer tipo de segmento, setor, investimento, produto acaba sendo taxado. 5% aqui, 3,5% ali, não sobra ninguém.
Não sobra, Caniato. A gente tem que parar de tentar procurar lógica. Eu vejo muitos analistas tentando buscar uma lógica, uma explicação. Não existe nenhuma lógica, porque esse tipo de política é fruto de duas coisas. É fruto de ignorância, desconhecimento completo sobre como funciona a economia e de preconceito. Ignorância porque essas pessoas não têm as noções mais básicas de economia. Então elas compraram uma narrativa que é vendida de forma muito forte por muita gente, de que a economia é como se fosse uma máquina, né? Tem vários botõezinhos, então aqui eu vou aumentar 0,5% o imposto da LCI, eu vou diminuir aqui 3%, eu vou aumentar ali, e elas acham que fazendo isso, elas controlam a economia, vão estimular alguns setores, desestimular outros, vão aumentar a arrecadação. Isso é uma ilusão, porque a economia é feita, formada pelas decisões de dezenas de milhões de pessoas. Ninguém controla isso. Qualquer tentativa do governo de interferir isso tem repercussões negativas. Isso sempre aconteceu. Esse é o primeiro componente, ignorância. O segundo é preconceito ideológico. A gente não pode esquecer disso. Para a maioria dessas pessoas, lucro é uma perversão. Elas olham para empresários bem-sucedidos e elas veem naquilo um crime. Crime não é traficar drogas, crime não é assaltar. O cara só está assaltando porque ele quer tomar uma cervejinha. Crime é ter uma empresa que dá lucro, Isso é que é inaceitável. Se